Olá, a paz do Senhor. Deus abençoe você. Sou o Bispo Alisson, do Nepal. Querido, já de início eu já quero dizer para você, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações aqui no canal do YouTube. Bem? Sou pastor presidente da ILC em Curitiba. Eu quero dizer sobre um tema, para você, muito sério. É a Santa Ceia do Senhor, ou a ceia, né? Eu quero falar sobre a ceia. Uma pergunta e questionamento de muitas pessoas. Será que a ceia realmente é para todos participarem dela? Ou é especificamente para um grupo de pessoas selecionados, separados? Bom, eu vou te responder. Vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz: Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajunteis, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunais na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciei a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, e acrescenta juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo, quando as demais coisas eu os ordenarei quando for ter convosco. Queridos, a palavra de Deus é bem clara aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, né? O capítulo 11, versículo 17 até o versículo 34, ele diz sobre esse assunto da ceia do Senhor. Mas nós temos que relembrar também que Jesus, quando se reunia, ele se reunia apenas com discípulos. Existem duas classes de pessoas que frequentam a igreja do Senhor, né? Uma é apenas frequenta e outra é a igreja, né? Uns vêm receber a igreja, uns vêm prestigiar a igreja e receber as graças de Deus e suas misericórdias, mas não são igreja. Podem e devem se tornar igreja do Senhor, né? Devem ser igreja. Mas enquanto eles não se batizarem nas águas, não aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador, eles não poderão ser considerados igreja. Bom, Jesus andava com a multidão, mas ele nunca realizou a Santa Ceia com a multidão. Jesus, ele andava com várias pessoas,
fariseus, saduceus, assim por diante. Muitas pessoas do povo, inclusive, havia mais de 5.000 homens com ele certa feita, em uma região do deserto, a qual eles não poderiam despedi-los, né? E ali Deus os alimentou, não realizou a ceia. Preste atenção, Deus os alimentou. Deus também se preocupa com a necessidade do povo. Deus também pode abençoar o povo em qualquer circunstância, mas isso não significa que eles são participantes da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor era apenas para os discípulos. A multidão acompanha. A ceia é para os discípulos, apenas para os discípulos. Aqueles que têm um real compromisso firmado com Cristo Jesus. Aqueles que realmente estão ali para seguir os seus passos e os seus ensinamentos e desenvolver a sua espiritualidade em Cristo Jesus como um só corpo em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, tomai, este é o meu corpo que é dado por vós, né? E assim por diante. Então veja, a palavra do Senhor nos afirma aqui que a igreja do Senhor participava, mas na igreja muitas vezes também existem pessoas que eles tomam e se batizam nas águas, eles vão para a igreja, eles se tornam membros da igreja, membros do corpo de Cristo, mas permanecem no pecado, permanecem pecando, acabam tomando a ceia do Senhor. Então, de uma forma profana, profanando a ceia e acumulando juízo para si mesmo. Então, o que eu quero dizer para você é que não deve haver discórdia, descontentamento, brigas, bebedice, glodices, prazeres da carne, né? Prazeres da carne, só que do lado sentimental, com ódio, ira, raiva, inveja, e assim por diante, na igreja do Senhor. Eles devem ser um só, perfeita harmonia em Cristo Jesus. Respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, estar sujeito à palavra de Deus, e assim poderão participar da ceia do Senhor em um só corpo, em uma só mente, em um só pensar, em um só andar, em um só vestir. Amém? Isso significa união. Claro que não somos perfeitos, estamos rumo à graça perfeita do Senhor no arrebatamento da igreja. Mas eu quero dizer algo muito sério para você. No mínimo, a igreja tem que ser uma. Tem que entender que se o irmão errar, eu tenho que perdoar. E se eu errar, o irmão tem que me perdoar, porque somos falhos uns com os outros. Não deve ter a falta de compreensão, né? Poderia ser eu errando, né? E assim por diante. Nós temos que entender isso, nós temos que se aperfeiçoar. Todos os dias eu tenho que matar um pouco do meu eu para poder nascer um pouco de Cristo em mim, até completar a perfeição de Cristo em mim, até eu ser um completamente com Deus. E é assim que deve ser, amém? Então eu quero dizer para você que a ceia do Senhor não é para todos, irmão. É apenas para a igreja do Senhor. Nós temos muitas igrejas que ali chega qualquer tipo de pessoa e ele não tem um vínculo ou não tem uma aliança com Deus e nem um certo compromisso sério com o Senhor. E líderes religiosos têm liberado a ceia do Senhor de qualquer maneira, têm liberado a ceia do Senhor para todos, né? Tomar a ceia do Senhor, mas isso não significa que todos possam tomar a ceia do Senhor para a sua noiva, né? Para a igreja, aqueles que têm um real compromisso com Cristo Jesus. Aqueles que o aceitaram como o único e suficiente Salvador. Muitas pessoas chegam ali adorando outros deuses, oferecendo sacrifícios a espíritos e querem participar do corpo e do sangue de Cristo. E muitos pastores liberam simplesmente para acumular membros, pessoas ou quantidade de multidões ali. Mas eu quero dizer para você que essas pessoas estão correndo um sério risco. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento e sabedoria. Eu quero dizer para você, querido, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não participe da ceia. Se batize primeiro, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e participe da ceia do Senhor como um em Cristo Jesus verdadeiramente. Por isso que aqui diz, e alguns entre vós estão enfermos, doentes, mortos, dormindo na fé, né? Por quê? Porque eles participam de uma forma errada. Eles participam profanando. Em vez de trazer vida, traz maldição, traz doença, traz situações que não eram para ser, não eram para estar acontecendo com essas pessoas. Então o juízo de Deus vem sobre eles. Bom, queridos, ser um líder religioso realmente também não é fácil,
pois são várias visões teológicas e assim por diante. Bom, não convém eu discutir esse assunto, mas convém eu te ensinar aquilo que Deus me ensinou. Como diz aqui o versículo 23, né? Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? E assim por diante. Tomou o pão, também significa o corpo de Cristo, a palavra de Deus. Quando ele tomou a palavra, ele nos entregou essa palavra. Então, assim, o que ele me entregou, eu tenho passado às pessoas. Eu tenho ensinado aos membros da ILC Curitiba. Eu quero ensinar você também. Então, em nome de Jesus, vigie, tome posse da fé verdadeiramente, assuma um compromisso e você verá que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Que a ceia do Senhor não seja profanada e que você não acumule juízo sobre você, mas eu quero te encontrar no céu, em nome de Jesus. E em graça, possamos ser um, compreendendo uns aos outros e assim por diante na igreja do Senhor. Deus te abençoe.